Pronto. Então vamos lá, vamos para a segunda parte aqui do nosso aulão. Vamos falar da importância desses centros de inteligência, tá? Instintivo, emocional e mental. Tudo bem, Jailton? Quer fazer uma pergunta? Sim, Pode fazer. a personalidade, ela pode ser uma fixação mental também? Ela é uma fixação mental, emocional e instintiva. Quando nós estamos na nossa personalidade, tem um padrão de pensamento, sentimento e comportamento. E eu fico preso nela. É um vício mental, um vício emocional e um vício instintivo. E isso que ferra a minha vida. Porque eu não consigo entender quem eu sou verdadeiramente na totalidade. Então no caso, a personalidade, ela amarra os 3 pontos, então no caso. Os 3 centros de inteligência. E ela me limita para eu me conectar com o meu centro de inteligência espiritual. Ela que me bloqueia. Por isso que é um bloqueio. A personalidade é um bloqueio. Entende? Só que ao mesmo tempo ela que me liberta. Porque quando eu tomo consciência dela, e por isso que é importante eu me identificar. Eu me identifico para depois me desidentificar e começar o processo de evolução e transformação. Porque se eu não sei quem eu sou, e eu não sei da onde que vem a motivação da minha personalidade, eu não consigo mudar. Então, primeiro, eu preciso tomar consciência, me identificar, para depois começar a minha transformação. Fechou? Entendi. Descobrir as causas e na raiz lá e fazer a mudança. É isso. Valeu, já. Obrigado. Obrigado, Jailton. Mais alguém que tem alguma dúvida? Então, bora lá. Vamos lá para os centros de inteligência, então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos entender aqui os 3 centros de inteligência. Instintivo, corpo. Emocional, coração. E mental, cabeção, aqui. Todos nós temos os 3 centros de inteligência. E temos o espiritual também. Só que o que acontece com cada um de nós? Alguns aqui ficam presos no corpo. No corpo. Outros ficam presos no coração e outros ficam presos no mental. Então, quem fica preso no corpo, geralmente personalidade 8, 9 e 1, são pessoas que têm muita agressividade, impulsividade, controladores. Tem uma sensação que estão carregando o mundo nas costas. Parece que as pessoas são lerdas, são burras, são devagar, faz tudo errado. Você tem vontade de empurrar a pessoa, você é impaciente, você quer controlar a pessoa, você acha que tem que ser do seu jeito, o seu jeito é o jeito certo, você é teimoso pra caramba, você olha para as pessoas que são emocionais e você acha que é tudo mimimi, que é tudo vítima, que é tudo chororô. Você olha para os mentais e você acredita que os mentais não faz nada, só fica estudando, pensando, e por isso que você tem a sensação que só você faz. E realmente você é um tarefeiro. Você é aquela pessoa que sai fazendo, que nem um doido. Falta planejamento, falta sentimento, falta compaixão, falta emoção. Por isso que muitas vezes quem é visceral, instintivo, dói o corpo. Dói as costas, dói tudo aqui, ó. Dói tudo o corpo assim. Entende? Muitas vezes vocês se sentem insignificantes. Por mais que vocês façam, parece que as pessoas não reconhecem, não valorizam vocês. E aí vocês querem mais controlar as pessoas ainda. Mais ainda. E muitas pessoas têm essas dores no corpo porque está preso no corpo. Tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí essas pessoas pagam um preço muito alto por ficar preso no corpo. Não é que você não tem coração, não é que você não tem mente. Você tem coração e mente. Mas é como se você usasse o corpo 70%. 10% para o coração, 20% para a mente. E você fica ali no corpo, ali, ó, sabe? Tarefeiro. Você precisa dos 3 centros de inteligência para trazer equilíbrio na sua vida. Tá fazendo sentido ou não? Esses são os viscerais. Quem é coração, quem é emocional, fica preso no coração. Tem uma sensação que as pessoas não te amam como deveria te amar.
tem uma carência muito grande, um vitimismo muito grande, uma melancolia muito grande, uma tristeza muito grande, uma falta muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tem compaixão, tem empatia. Morrem de medo de ser abandonado, morrem de medo de serem rejeitados, estão se adaptando nas situações, morrem de medo da sua imagem. Será que as pessoas me amam, me reconhecem, me valorizam? Será que elas gostam de mim? Sempre preocupado com a sua imagem. É mais ou menos assim, quem é instintivo não está muito preocupado, não. Entendeu? Vai lá e faz e não está nem pensando se as pessoas vão gostar. Os emocionais, não, a todo momento preocupado com a sua imagem. Será que eles me amam? Será que eles gostam de mim? Vivem mais no passado. São mais sentimentais, é muito coração. É como se eles vivessem 70%, 80% no coração. Essa sensação de abandono e de rejeição é muito grande. Já os mentais vivem aonde? No futuro. Se quem é instinto, corpo, vive no presente, são tarefeiros. Quem é emocional vive mais no passado. Os mentais são os cabeçudos, que vivem no futuro, no mundo da lua. Só pensando, só racionalizando, só estudando, só planejando, só observando. E não faz nada, entendeu? Fica só sonhando. Não faz nada. Enquanto os instintivos saem fazendo que nem os doidos, os emocionais ficam sentindo, os mentais ficam pensando. É assim que acontece. E isso desequilibra a sua vida. Totalmente. Então, os mentais têm uma sensação de eu não tenho capacidade, uma sensação de medo, de ansiedade, de dúvida, uma sensação de eu não sou capaz. Os instintivos buscam autonomia, os emocionais buscam amor, reconhecimento, relacionamento, e os mentais buscam segurança. Cada um busca alguma coisa aqui. Isso motiva cada um. Estão entendendo? Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim, sim. Sim, muito bom. Alguma dúvida aqui dos 3 centros de inteligência? Alguma dúvida? Quando eu estou com os 3 centros de inteligência integrado e congruente, consciente, eu me conecto com o meu centro de inteligência espiritual. Eu penso em algo, visualizo, imagino, eu sinto algo no meu coração e eu faço algo, eu realizo algo. E esse é o caminho. Então, quem é instintivo, corpo, precisa abrir mais o coração, precisa ter mais empatia, compaixão, precisa ir mais para os relacionamentos, precisa ir para a vulnerabilidade, precisa confiar nas pessoas, entende? Precisa ter mais conexão, rapport. Quem é emocional precisa ir mais para a mente, precisa racionalizar mais, ter mais coragem, mais fé, mais visão. E aí, quando eu começo a fazer essa integração, eu começo a mudar. Então, vamos lá. Como é que eu mudo? Vamos lá, aqui, com os 3 centros de inteligência. Eu mudo indo, quem é corpo, indo para o coração e para a mente. Indo para o coração e para a mente. Quem é coração, vai para a mente e vai para o corpo. Quem é mente, vai para o corpo e depois vai para o coração. Quer ver? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você que é instintivo, corpo, adianta as pessoas quererem controlar vocês? Adianta as pessoas falar com vocês, faz isso, faz aquilo, quem manda aqui sou eu? Vai dar uma briga, vai dar um rolo danado. Como é que eu lido com as pessoas que são instintivas? Como é que eu lido com as pessoas que são instintivas? Através do coração, da conexão, da empatia, do rapport, do amor, do respeito, da atenção. Eu abro o coração dessas pessoas. Depois eu pego essas pessoas e levo ela para a mente, trazendo consciência para elas, fazendo perguntas inteligentes. Depois eu me conecto com ela. Não adianta você querer mandar no instintivo. Vou dar um exemplo para vocês, de forma prática aqui, para vocês entenderem. Eu sou mental, Diogo, 7. Sou 7 do Enneagrama. Centro de inteligência principal mental. A minha esposa é corpo, 1, visceral.
Tudo bem? Quando eu chegava em casa, depois do trabalho, a minha esposa queria o quê de mim? Atenção, estado de presença, porque ela é corpo. Ela queria atenção minha. Só que eu estava onde? Na minha mente. Eu estava ali com um monte de ideia, pensando num monte de coisa. Não tinha estado de presença. E a minha esposa fazia uma pergunta para mim assim, o que eu falei? E eu falava para ela, o que você falou? Porque eu não estava ali. E quem é visceral vem o quê nesse momento? Raiva, ira. Hoje, quando eu chego em casa, eu vou pro coração, porque eu sei que a minha esposa é instintiva. E eu me conecto com ela, eu dou atenção para ela. Eu faço rapport com ela. Depois eu faço perguntas inteligentes para ela, na mente. E depois eu me conecto com ela no corpo. Entenderam isso? Agora, quem é emocional? A pessoa está sofrendo lá na carência, está sofrendo lá na falta. Adianta você chegar para o emocional e falar para ele, sai daí, para de sofrer. Você é mole, você é bundão, sai daí. Adianta você fazer isso? O que ele faz? Ele chora mais, ele sofre mais. O que você tem que fazer com uma pessoa que é emocional? Você tem que ir para o coração com ela. Você tem que ter conexão, rapport com ela. Você tem que falar para ela assim, ó, tá tudo bem. O que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. Não adianta você falar para ela sair de lá. Então, primeiro você se conecta com ela no emocional. Depois você traz para ela para o mental. Depois você traz consciência para ela. E aí depois, por último, você se conecta no corpo. Entenderam? As pessoas funcionam diferente. Pensam diferente, agem diferente, reagem diferente, funcionam diferente. E geralmente você quer fazer do seu jeito. Então, você que é instintivo, o corpo, você vê uma pessoa chorando, sofrendo, você nem entende. Você fala assim, por que essa pessoa está sofrendo, está chorando? Lógico, você está no corpo, você não está no coração. Você não está sentindo nada que a pessoa está sentindo. Por isso que você não entende a pessoa. Agora, abre o coração, vai lá para o coração. Você vai entender essa pessoa. Você vai compreender essa pessoa. Por que ela está sentindo aquilo? Isso muda. Isso salva casamento, tá? Salva relacionamento. Isso salva a sua relação com seus amigos, com seus sócios, com todo mundo. Se você fizer isso. Quem é mental? Como é que funciona quem é mental? Não adianta você chegar para o mental e falar assim, vai fazer, pô. Você vai estudar de novo, mais um curso, mais uma faculdade. Você fica planejando, sonhando aí, tendo uma ideia. Você não faz nada. Não adianta você falar isso para o mental. Ele não vai sair fazendo. Ele precisa de um planejamento. Ele precisa de metas. Ele precisa de um plano de ação. Ele precisa enxergar o negócio. Senão, ele não faz. Então, você tem que fazer uma conexão com o mental no mental. Você tem que ir lá junto com ele no mental. Um rapport no mental com ele. Entende? E aí você senta com ele, planeja com ele, traz planilha, traz meta, traz tudo. E aí você vai ver esse cara entrando em ação. Aí ele vai fazer. Aí ele vai para o corpo. E depois ele abre o coração na realização. Ou seja, as pessoas funcionam diferente. E tem como você usar isso ao seu favor e usar isso nos relacionamentos. Então, quem é mental precisa realmente planejar para depois agir e para depois abrir o coração. Quem é corpo precisa abrir o coração para depois ir para a mente e voltar para o corpo. E quem é coração precisa entender os seus sentimentos para depois vir para a mente e depois ir para o corpo. E aí integra os três junto. Integrou os três, pum, realizou. Todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, todas as suas metas, você utilizou o mental, o emocional, o instintivo. Lembra disso? Quando você casou, quando você comprou a sua primeira casa, quando você viajou, tudo. Primeiro vem uma ideia, vem uma crença de identidade, depois vem um sentimento, depois vem a ação, a capacidade. Entenderam isso? Tudo bem até aqui, até agora? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aqui na aula? Nós estamos com 34 pessoas. Alguém tem alguma dúvida sobre os 4 centros de inteligência? Diogo, e o espiritual, Diogo? O espiritual você já é.
Você já é bondoso, amoroso, você já é próspero, você já é feliz, alegre, você já é maravilhoso. Você só não conecta com isso porque os 3 centros de inteligência estão bloqueados, distorcidos. É só por causa disso. Entende? Quer ver um exemplo? Olha um exemplo aqui, ó. Pode perguntar, Silvia. Quer perguntar? Oi, Diogo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, vamos lá. Sobre Enneagrama, eu sei muito pouco, assim, eu nem sei quem eu sou exatamente, né? O meu número. Pelo que você foi me falando, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos um pouco de cada e um mais forte, que vai se É isso. sobressair, é isso? Mas É porque, isso. assim, eu senti que eu tenho um pouco de cada. É isso. Mesmo? Você tem um pouco de cada, mas tem um que é predominante. É predominante. E tem a ver com a sua personalidade e com o seu tendência predominante. É isso mesmo, Silvia. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Aí agora consegui entender melhor. Uhum. Tem Obrigado. testes para chegar nesse principal, no caso, né? Como? Tem testes, assim, para chegar no principal? Tem. Ah, Lá no meu Instagram, diogogarcia.oficial, tem um teste gratuito que chama Descubra a Sua Personalidade. A Cris e o Richard, se puder colocar aqui, ó, no grupo, aí vocês já pegam o teste e já faz o teste aqui. Aí vocês vão descobrir qual que é a personalidade predominante. E como eu disse, não é para rotular, mas é para a gente entender o preço que nós pagamos por ficar preso nessa personalidade. Porque, na realidade, Silvia, nós somos a totalidade, ó. Eu sou a totalidade. Eu tenho todas as personalidades. Entende? Só que aí eu fico preso em uma. E aí eu perco a oportunidade da totalidade. E quando eu tomo consciência e começo a fazer um caminho, e o Enneagrama é como se fosse um mapa, ele te mostra esse caminho de evolução, de cura, de transformação, você começa a integrar toda a totalidade dentro de você. Vou dar um exemplo. Talvez você precisa de coragem, de fé. Existe uma energia aqui que é de coragem e de fé. Talvez você precise de força, de liderança. Existe uma energia de força, de liderança. Ou seja, nós temos disponível para todos nós esses recursos. E está tudo disponível. Só que como eu não tenho consciência disso, eu fico preso apenas numa personalidade. E eu pego o pior daquela personalidade ainda. E aí eu vou caindo de nível de consciência. Nível de consciência. Quando eu fico preso na personalidade, a tendência é eu só cair. Quando eu tomo consciência, eu começo a integrar todas as virtudes dentro de mim e eu começo a subir. Começo a expandir a minha consciência e aí eu uso isso ao meu favor. Entendeu? perfeito, perfeito. Deu para entender, sim. Obrigada, Boa. Diogo. Obrigado. Oi, Diogo. Boa noite, Marcelo. Posso fazer uma pergunta? Claro, Marcelo, pode fazer. E as alterações que a gente tem como ansiedade, depressão, compulsividade, ela tem correlação a dessa você fala que desregula, né? Essas alterações em relação à característica das personalidades, né? Tem alguma relação assim também? Total, Marcelo. Total. A partir do momento que eu fico preso nessa personalidade, Marcelo, ela me leva à ansiedade, à depressão, me leva às frustrações, às decepções da vida, me leva a tudo. Porque é como se eu ficasse, imagina assim, água parada. O que acontece com água parada? Fica podre. Então é como se eu não estivesse em movimento, como se eu não estivesse evoluindo. E aí eu vou caindo de nível de consciência. Então, dentro do Enneagrama, nós temos 9 níveis de consciência. 9 níveis. Quando eu vou caindo para nível de consciência muito baixo, chega até o suicídio. A pessoa chega a se machucar, né? A se mutilar, a tirar a vida de outra pessoa, porque é como se ela não tivesse mais consciência mais. Ela perdeu os 3 centros de inteligência, mental, emocional e instintivo. E aí começa a vir as doenças da alma, do corpo, da mente, porque ela vai perdendo consciência, entende? Quando eu vou tomando consciência e expandindo a minha consciência, eu vou me curando de tudo isso.
Entendeu, Marcelo? Entendi sim, Diogo. É Diogo, importante, né? A gente aprender isso aí para começar melhores aí. Com certeza. Pode falar, Sol. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Diogo. Boa noite, Sol. Eu não quero perguntar, Diogo, eu quero dar um testemunho para esse pessoal que está entrando agora, que está te ouvindo pela primeira vez. Primeiro, para vocês, eu quero dizer que é um privilégio ouvir o Diogo. Eu estou há poucos dias de fazer 75 anos, então eu estou me tornando sempre a vovó de todos os grupos. Então, eu sou a vovó do grupo do Diogo. E, mesmo com tanta experiência, tanto estudo, tantos cursos, eu dei uma escorregada nos últimos 3 anos da minha vida, e quem ligou a luzinha aqui dentro foi o trabalho do Diogo. O que eu tenho aprendido e reaprendido, por exemplo, eu sempre escrevi muito e muito bem, até poesia eu já escrevi. Eu simplesmente pensei, não sei mais escrever. E essa peça rara aí fica me cutucando. Então, para vocês que estão conhecendo o Diogo agora, sigam o Diogo, porque ele nos mostra um bom caminho de dentro para fora. O Eneagrama, eu já fiz tantos cursos, gente. Sou professora de yoga há 30 anos, consteladora, mas o Eneagrama está me ajudando, inclusive profissionalmente, a cuidar das outras pessoas. Então, para quem não conhece, sigam o Eneagrama. Conheçam o Eneagrama através do Diogo. Obrigado, É isso que Sol. eu queria dizer, Diogo. Muito obrigado, Sol. Obrigado mesmo. Fico muito honrado de ouvir isso de você e muito feliz. Muito obrigado mesmo. Jailton, pode perguntar, Jailton. Quer perguntar? ô Diogo, pelo que eu entendi, o movimento de transformação, ele é horário, né? Ele é... O movimento do relógio, ele é horário, não é isso? É o movimento de a gente sempre estar em movimento, né? De tomar consciência e ir para frente, ir para ação. Eu sempre falo, né, Jailton, que a cura está na ação, está no fazer. Não adianta eu tomar consciência de algo e eu não fazer nada com isso. Então eu preciso me colocar em movimento. O movimento me cura, entende? Vou dar um exemplo aqui. Talvez a pessoa ela toma consciência que ela descobriu um trauma, que ela tem um trauma de água, porque aconteceu alguma coisa lá no passado dela na infância. Ela tomou consciência disso, ela até ressignificou isso, até deu um novo significado. Mas quando que ela vai se curar? Quando ela pular na piscina e sair nadando. Quando ela pular no rio e sair nadando. Aí ela se curou. Então, o fazer é o que cura a gente. Entende? E aí, realmente, eu transformo a minha vida. Ô, Diogo, Ah, tem uma frase do Sat Sai Baba que ele diz o seguinte: não basta conhecer o caminho, necessário é caminhar. isso, é isso. Eu Obrigado. tava aqui pensando, Diogo, Ah, na minha profissão aqui, né, na minha função como segurança, que não dá para eu exercer a função de segurança em alguns ambientes na personalidade do coração. Eu tenho que eu tenho que ir lá para o mental, raciocinar, pensar, para poder agir no 891. Então, não dá para estar em uma função de segurança com o coração muito aberto. Eu estava analisando essas situações aí, então eu tenho que deixar um pouco a personalidade de lado e fazer uma coisa que você fazia, tal pessoa, na minha situação, minha posição, como que ela agiria? tá. Pessoal, deixa eu explicar aqui o que o Jailton está falando, tá? O Jailton, ele trabalha com segurança
e ele é uma personalidade 2 de coração. Então ele está dizendo assim, que dentro desse trabalho dele de segurança, não dá para ele ser muito emocional, que ele sempre tem que ser instintivo, corpo e mental. É isso mesmo, Jailton. Então, assim, de acordo com a circunstância do que está acontecendo na nossa vida, tem momento que a gente precisa ser visceral, corpo. Tem momento que a gente precisa ser mental. Tem momento que a gente precisa ser emocional. Então, você vai usar isso como recurso. Depende do que está acontecendo na sua vida. É isso mesmo, Jailton. Falou, Diogo. Beleza? Obrigado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, Celso. Não, nisso que vocês estão comentando da transformação, de como a gente vai para o mental, vai para o coração, eu, com esses poucas vezes que nós nos encontramos, aí quase umas 10 vezes, né, Diogo? Eu vejo que o importante para a gente se transformar não é só querer, não é nada. A gente vai ter que quebrar aquela crença, que nem você falou do cara que fala que se curou do trauma, ele vai pular na água e vai nadar. Então, para a gente mudar um comportamento, a gente tem que mudar a crença. E para mudar a crença, a gente tem que ter conhecimento, né, de teoria, de buscar o enneagrama, qualquer coisa, e aí usar esse conhecimento, assim, e falar, não, vou acreditar e vou fazer, porque daí a hora que der certo isso, aí a sua crença que você tinha, que você não é capaz, que você não consegue, que o seu problema era aquilo e você fez daquela forma, sua crença quebrada, aí seu comportamento começa a mudar. Tá certo esse meu raciocínio, Diogo? Total. É isso mesmo, Celso. Você toma consciência, você dá um novo significado para aquilo, aquele novo significado muda a sua percepção de vida, você começa a perceber um mundo diferente, um mundo agora de possibilidades. Você começa a sentir diferente e você começa a agir e reagir diferente. E esse agir e reagir diferente começa a transformar a sua vida. Você começa a ter resultados novos. Você começa a se curar mesmo. Você fala, cara, é capaz. Eu consigo isso. Eu achava que não era possível isso. Vamos dar um exemplo. Sei lá. Imagina que você ganhe hoje 30 mil por mês. E aí você muda essa sua percepção. Fala, não, é possível ganhar 100 mil por mês. Por que não? É possível. Tem muita gente que ganha 100 mil por mês. E você começa a ter essa crença de merecimento, acreditar. E você começa a ter novas habilidades, novas capacidades, novos acessos, novos ambientes, novos recursos. Você começa a ter fé, coragem, e começa a fazer o que você não fazia. Então, é muito importante hoje a gente focar nas atitudes e não no resultado. Então, eu preciso ter atitudes diárias para me tornar quem realmente eu quero me tornar lá no futuro. E aí, daqui a pouco, você está ganhando 100 mil reais por mês. Porque você realmente mudou seu mindset. Você mudou sua mentalidade. Você mudou sua percepção. Você mudou o seu sentimento e você mudou o seu comportamento. E o que a personalidade faz na nossa vida? Ela prende a gente num padrão de comportamento, pensamento e sentimento. A personalidade é o nosso ponto cego. Ela ferra a gente. Porque eu não consigo enxergar o mundo assim, de possibilidades. Eu enxergo o mundo através da minha personalidade. Um padrão engessado, sabe? Um padrão rígido mesmo. E aí eu não consigo mudar. Então, é muito lindo quando você quebra o ato de ser você mesmo e você se transforma numa nova identidade, num novo ser. Uma pessoa olha para você e fala assim, cara, você é outra pessoa. Você é outro ser humano. Você se transformou. Entende? É esse caminho, amigo. Faz sentido? Total, né? Total. É isso. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Estamos em mais de 1 hora já aqui, ó. Vamos para o próximo assunto agora? Quem topa aí com o próximo assunto? Vamos? Vamos para o assunto agora de personalidade. Vamos lá. Se vocês conhecem pessoas que buscam poder, pessoas geralmente que são controladoras, pessoas geralmente que são agressivas e impulsivas e que querem poder, pessoas que são destemidas, que não têm medo, que saem fazendo assim, ó.
Pessoas que morrem de medo de ser traídas. E geralmente são traídas. Porque fica pensando, será que esse cara vai me trair? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa é isso? Pessoas que morrem de medo de abrir seu coração, a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade nem entra na mente dessa pessoa. Vulnerabilidade para essa pessoa é ser fraco. Pessoas que geralmente negam, têm um mecanismo de defesa que chama negação. Fala, eu não fiz isso. Não, você que fez, você que é fraco, você que é bundão, você que é mole. Pessoas que são fortes, destemidas. E quando você faz alguma coisa contra essa pessoa, ela pensa em vingança, ela pensa em dar um troco. Tem uma amiga minha que falou assim, ó, Diogo, eu não penso em dar um troco, mas aqui se faz, aqui se paga. E quando aquela pessoa cair, eu vou estar assistindo de camarote. É vingança. Entende? Pessoas que ficam matutando aqui, ó. Ficam no corpo. Quem são essas pessoas? Geralmente essas pessoas têm o traço de personalidade 8 no Enneagrama, que nós chamamos de o poderoso. Mas por que essas pessoas são assim, Diogo? Por que elas se comportam dessa forma? Por que elas têm dificuldade de confiar nas pessoas? Por que elas querem controlar cada passo que você dá? Por quê, Diogo? Porque geralmente foram crianças que foram traídas, foram machucadas. Eram crianças puras, vulneráveis, inocentes, mas essas crianças se sentiram traídas, machucaram essas crianças. E elas acreditam, se eu for fraco novamente, se eu for vulnerável, se eu confiar nas pessoas, vão me machucar, vão me trair. Então eu preciso ser forte, poderoso. Eu preciso mandar aqui. Estão entendendo? No fundo, existe uma criança aí com um coração gigante, uma bondade, um amor muito grande. E o que muda essa pessoa? É a consciência. Pega aqui Saddam Hussein, Hitler, Putin, tudo ditador. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King. É um 8 com nível de consciência elevado. Entende? É outro ser humano, é outro pai, é outro líder, é outra pessoa. O que mudou nessa pessoa? O nível de consciência. Essa pessoa tomou consciência da origem e da causa por trás de todo o seu comportamento, deu um novo significado, curou isso no corpo, no coração e na mente, e se tornou uma outra pessoa. Um líder agora que vai inspirar a humanidade. Entenderam isso? Então, quando você tiver com uma pessoa dessa, olha para ela com compaixão, com amor. Olha para ela com empatia. Porque no fundo, essa pessoa foi machucada, traída. Tirar a vulnerabilidade dessa pessoa. Entenderam? Isso é muito lindo. Quem compreendeu aqui sobre a personalidade 8? Quem conhece um 8? Quem, a partir de agora, olha para um 8? Eu sou o 8. O que foi, Marcelo? Eu sou o 8. Eu sou o 8. Boa. E aí você olha para um 8 com empatia, com compaixão, com amor, com respeito. E quando você olha para o 8 dessa forma, cara, ele muda. Ele muda. Tem um coração gigante. Tem uma bondade, um amor. Aí ele confia em você. Aí ele vai mostrar a vulnerabilidade dele. Ele vai mostrar a pureza dele. Mas ele não vai deixar de ser forte e ser líder, não. Ele vai continuar sendo forte, líder, inspirando as pessoas. Entenderam isso? É muito lindo entender. A missão do 8 de vida é mostrar esse poder, essa liderança, é inspirar as pessoas, elas entrarem em ação e fazer. Mas não passando por cima das pessoas, não controlando as pessoas, não sendo agressivo, não sendo impulsivo, mas inspirando como um grande líder, como um Martin Luther King. Entenderam? É isso. Boa? Alguém tem alguma dúvida sobre o 8? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o 8? Ninguém? Vocês estão aqui, pessoal, comigo? Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo quieto? Todo mundo prestando atenção. Boa. Eu não queria fazer fofoca de que eu tinha uma esposa 8, né? Descobriu uma esposa 4, né? Aí descobri a esposa 4, mas eu apanhei de uma 8 20 anos na minha vida. Ai, coitadinho.
Cris estava lá no 8 com força. Bora lá, vamos lá para o 9, então. Vamos falar da personalidade 9. A personalidade 9, ela busca paz, ela busca harmonia, ela busca consenso, ela busca mediação. Sabe aquelas pessoas assim, namastê? Sabe namastê mesmo, assim? Tipo assim, ó, é melhor eu ter paz, tranquilidade, do que de ter briga. São aquelas pessoas que quando vê conflito, briga, sai vazado. Não fica em briga de jeito nenhum. Sabe? Vai lavar a louça, vai cortar a grama, vai ler um jornal, vai fazer alguma coisa. Mas ela não enfrenta a briga. Por quê? Porque a briga, o conflito, é a pior coisa para essa pessoa. E geralmente, quando essas pessoas estão na personalidade, elas procrastinam, elas não se reconhecem, elas não se valorizam, elas engolem sapo pra caramba, sabe? De engolir sapo. Elas não se posicionam, elas fogem pra caramba, elas narcotizam, parece que tá drogada, assim, narcotizada. Falta energia, falta disposição, falta força. Só namastê. Mecanismo de defesa, narcotização, vício mental, indolência, vício emocional, preguiça, parece que tem preguiça. Mas não é preguiça de trabalhar, são trabalhadores. É uma preguiça de resolver aquelas tretas do passado, sabe aquelas tretas do passado? Faz muito tempo que você vai colocando para debaixo do pano, e ela não resolve, vai procrastinando cada vez mais. O que aconteceu com essas pessoas? Foram crianças que foram desconsideradas, esquecidas. Crianças que viram papai e mamãe brigando, e parece que meu irmão era mais importante, parece que meu irmão tinha mais valor, e parece que eu não era importante, que ninguém me ouvia, que ninguém me considerava, esqueceram de mim, me desconsideraram. E eram crianças que tinham muita autoestima, muita autoconfiança. Eram crianças que iam para cima, mas como se podasse essa criança. E essa criança começa a falar assim, eu não posso me posicionar, eu não posso falar, porque toda vez que eu falo, dá conflito, dá briga em casa, então eu vou ficar calado, vou ficar quieto, vou engolir sapo. E aí veste, então, a máscara do mediador, e fica um mediador. Entende? Mas no fundo, existe uma vontade muito grande aqui dessa personalidade de se posicionar, se reconhecer, se valorizar, de ter autoestima, autoconfiança, de realizar seus sonhos, de ter coragem, de ter fé. Mas ela tem medo do conflito, medo da briga. E quando essas pessoas, elas se conectam com a sua essência e elevam o nível de consciência, se tornam um Nelson Mandela. Eu estou exagerando aqui, eu estou trazendo grandes líderes da humanidade para vocês entenderem isso daqui. Nelson Mandela, que se tornou presidente depois de 25 anos preso. Entende? Vão se posicionar, vão se reconhecer, vão se valorizar, vai vir autoestima, autoconfiança, coragem, fé. E vocês vieram no mundo para trazer a paz e o amor. Vocês são muito bons em mediação, em team building, em trazer a inclusão, mas vocês se calam, vocês ficam calados, vocês ficam engolindo sapo, vocês não se posicionam, vocês não falam nada. Vocês não se reconhecem, vocês não se valorizam. Quando eu estou falando do 9 e do 8, eu estou falando de todos nós, entende? Porque todos nós temos essas energias. Mas é como se o 8 tivesse essa energia de forma mais exagerada, mais predominante. E é muito lindo ver um 9 curado. Ele se torna um realizador. Entenderam isso? Alguém conhece aqui 9? Alguém conhece um 9? Conhece? Como lidar com 9? Como lidar com 8? Como é que você vai lidar com 8? Dando porrada nele? Falando que ele é mole? Que ele é fraco? Vai arrumar uma briga do tamanho do mundo. Não vai funcionar. Leva o 8 para o coração e para a mente. Como lidar com 9? Você vai falar que ele é procrastinador? Que ele só fica procrastinando, que ele não faz nada? Aí ele vai procrastinar mais ainda. Leva o 9 para o coração e para a mente. Reconhece o 9, valoriza o 9. Fala o quanto ele é importante, o quanto ele tem valor. Fala das realizações dele. Aí você vai ver um 9, engajado numa causa, num propósito, fazendo um monte de coisa. É outro ser humano. Diogo, Pode falar, Jailton.
Eu queria que você pudesse me desse uma explicação mais prática, sei lá, mais fácil sobre o que é narcotização, narcotizar e indolência. Narcotização, Jair, é como se a pessoa tivesse drogada, sabe? Narcotização vem de drogado. A pessoa ela tá morto-vivo. Falta energia, falta entusiasmo, disposição, falta engajamento. Ela está desengajada. É o mecanismo de defesa que o 9 utiliza para se proteger. Fica narcotizado. Tipo assim, deixa para lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, não vou fazer não. É melhor ter paz do que qualquer coisa. Isso é narcotização. É como se não, é como se não desse ligança para nada. Tá nem aí. Tá tudo bem. Tipo assim, o casamento tá arrebentado, tá quase perdendo o casamento. E tá quase quebrando. E ele fala, não, tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Tá tudo certo. Entendeu? Vai empurrando com a barriga. Isso é narcotização. Indolência é como se ele não sentisse dor. Indolência é como se ele esquecesse dele. Eu esqueço, não, eu não tenho valor, não, eu não sou importante, não. Eu nem sinto dor, tá tudo bem. É como se ele tivesse, talvez a expressão, estou exagerando aqui, mas a expressão é morto-vivo. Estou morto-vivo. Entendeu? É o que você fala de estar anestesiado. Anestesiado, drogado. Exatamente isso. Sem usar droga. Sem usar droga. Só na personalidade. A droga é a própria personalidade dele. Exatamente isso. Tá Entendeu? bom, entendi. Tá Obrigado. Ganos. Pode perguntar só. Não sou eu, tô quietinha aqui. É porque estava a mão levantada aqui. Desculpa. Tudo bem. Entenderam, pessoal? 8, 9. Vamos lá para o 1. Vamos rodar essa mandala aqui, ó. Vamos falar sobre os 9. Quem é o 1 dentro da personalidade? Quem é o 1? Traço de personalidade 1. São os perfeccionistas, busca perfeição. Então, o 1, ele olha e vê tudo errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E sempre ele tá certo. Porque ele acha que ele é perfeito na personalidade. E aí ele vai julgar as pessoas, ele vai criticar, ele vai apontar o dedo, ele vai ficar ressentido, ele não aceita o outro, o mundo está errado, ele está errado, todo mundo está errado, o outro está errado. Então são pessoas muito críticas, muito controladoras também. Ele acredita que o jeito certo é o jeito dele. São pessoas que criam uma expectativa muito grande no outro. Porque eu faço certo, o outro também deveria fazer. Eu não aceito o erro do outro. Eu não aceito o meu erro. Eu não aceito aquilo. Entende? E paga um preço muito alto. É uma vida muito pesada. É uma vida muito pesada, de rigidez, de controle, de querer que o outro seja daquele jeito. Imagina uma mãe, um pai, o peso que é. Um líder dentro de uma empresa. Só que ele não explode nas pessoas aí no mundo afora. Ele vai explodir na família. Ele tem uma vontade de mandar você para aquele lugar. Ele tem uma vontade de xingar, só que ele segura essa raiva dentro dele. Ele segura essa irritação dentro dele. O Zoom tem tudo dor assim, ó, no corpo. Isso chama formação reativa. Ele não quer sentir aquilo, ele não quer e ele segura dentro dele. Só que quando chega em casa, ele explode, que nem uma panela de pressão. Tipo assim, ele vê uma louça suja. Ele fala, não, aqui em casa não. Aqui em casa eu preciso explodir. Aí ele explode. E depois que ele explode, vem o quê? Vem a vergonha, vem a culpa, vem a decepção, vem a frustração. Eu não podia ter feito isso. Ele cai lá pro 4 no coração, na melancolia, na tristeza. Vício mental, ressentimento. O que é ressentimento? Sentir novamente. Fica sentindo. Eu não perdoo, eu não aceito. Isso não está certo, isso não sei o quê. Tem dificuldade de perdoar as pessoas. Tem dificuldade em se perdoar. E vício emocional é essa ira, essa explosão. Quando um explode, é a coisa mais feia. A motivação dele? Se reformar e reformar as pessoas. É o reformista, é o perfeccionista.
Por que que acontece isso, Diogo, com essas pessoas? Porque foram crianças que foram muito cobradas, muito censuradas, muito comparadas. Crianças que deixaram de ser criança muito cedo. Crianças que tiveram que ter responsabilidade muito cedo. Cuidar da casa, cuidar do irmãozinho, trabalhar. Deixaram de ser crianças. Entenderam isso? E acredita que papai e mamãe, a humanidade, as pessoas vão reconhecer elas se elas forem perfeitas. E aí é uma vida muito pesada. Essas pessoas, quando elas vão para a essência, quando elas caminham para o melhor delas, para a virtude, essas pessoas se perdoam, se aceitam. Essas pessoas vão para a serenidade, tranquilidade, para a paz, para o amor, para o equilíbrio emocional, para a empatia, para a compaixão. Se torna outro ser humano, outro pai, outra mãe. Elas entendem que errar faz parte do processo de evolução. Elas se permitem errar. Elas aceitam as pessoas como as outras pessoas são. Elas saem da rigidez, da crítica. É outro ser humano. Trazer um líder aqui, Gandhi. Gandhi foi um tipo ético, né? Responsável, comprometido, mas que aceitava, que era sereno, que era tranquilo, que lutou por uma causa. Entende? Outro ser humano, outro líder. Eu sempre dou uma dica para o tipo 1. Se permita errar mais. Tudo que você fez na sua vida, você aprendeu errando. Então, erra mais rápido possível. Se permita curtir mais a vida, aproveitar mais a vida. Se permita ir para a leveza, para a serenidade, para a tranquilidade. Sai da rigidez. Como é que a gente lidar com o tipo 1, Diogo? Controlando ele, criticando ele, julgando ele? Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Ele já faz isso muito com ele. Leva ele para o coração, empatia, compaixão, amor, rapport, conexão. Faça perguntas inteligentes para ele. Traz ele para a consciência. É assim que se ajuda um. Não é criticando. Mas, Diogo, ele me critica. Ele te critica querendo te ajudar. Entendeu? A crítica do um, na verdade, é querendo ajudar você. Não é querendo te ferrar. Mas não critica ele, não. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida do tipo 1? Alguém quer falar alguma coisa do 1? Ninguém? Conhece pessoas que são 1? Olha com compaixão, com amor, com respeito. Tá bom? 2, vamos pro 2. Quem é o 2, Diogo? O 2 busca o quê? O 2 busca prestatividade. O 2 busca ajudar as pessoas. É o ajudante do Eneagrama. O 2 acorda de manhã e fala: quem eu vou salvar? Quem eu vou cuidar? O que eu vou fazer? O 2 já foca no outro. O foco sempre está no outro, no outro. E ele? Não, eu não preciso, eu estou bem. Eu já estou salvo. Deus já me salvou. Eu já estou muito bem. É o prestativo do Eneagrama. Sempre focado no outro, sempre cuidando da vida do outro. E esquece de cuidar de si. Ele reprime as suas necessidades. O vício mental do 2 chama adulação. Ele adula os escolhidos que ele tem. Não é qualquer um, são os escolhidos. Ele tem os escolhidos dele. Porque ele acredita que é ajudando, amando, fazendo para o outro que ele vai ser amado, reconhecido, valorizado. É dando que se recebe. Então, o 2 não tem aquela coisa da liberdade. Eu faço porque eu gosto, eu faço. Não. No fundo, existe uma troca ali. Se eu fizer, o outro vai me amar. Se eu cuidar, o outro vai cuidar de mim. E o mecanismo de defesa chama repressão. Ele reprime as suas necessidades. Ele acredita que ele não pode ter necessidade. Ele morre de medo de pensar que ele vai pedir algo para alguém e alguém vai falar não para ele. Então, ele nem pede. Porque o maior medo do 2 é ser abandonado, rejeitado. Porque foi uma criança que se sentiu abandonada e rejeitada. Então, ele nem pede. Ele não pede, ele fala: não vou pedir. E aí o 2 tem uma coisa muito doida, que é assim, ele sai ajudando todo mundo. É como se ele soubesse o que o outro precisa.
E ele acredita que o outro também deveria saber o que ele precisa. Mas o outro não é 2. O outro não sabe. E ele fala, como é que eu sei o que o outro precisa e ele não sabe o que eu preciso? Aí ele não pede. Aí ele vai para o orgulho. Existe um orgulho aqui. 2 orgulhos no 2. Um orgulho de falar, nossa, se não fosse eu, você não seria médico, não. Se não fosse eu, você não tinha conseguido, não. E aquele orgulho de não pedir ajuda. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso, eu dou conta sozinho. São 2 orgulhos. Só que às vezes ele vai para a gratificação. O que é a gratificação? Não, eu ralei tanto, eu fiz tanto, eu ajudei tanto que agora eu mereço. Agora eu vou comprar isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Porque eu mereço agora. Às vezes ele vai para a gratificação. Agora o 2, quando ele vai para a essência, ele vai para a liberdade. A essência do 2 chama liberdade. A essência do 2 chama humildade. Humildade de cuidar da sua vida, humildade de pedir ajuda, humildade de se reconhecer humano e divino, humildade de ajudar as pessoas, mas de ser livre, de fazer escolhas, de fazer o que ele gosta, e não ele vai para o amor incondicional, entende? Eu amo, eu faço, e eu não espero nada em troca. Ele vai para o transbordo. É um transbordo. Está transbordando tanto dentro do 2 que ele vai transbordar na vida das pessoas. É outro ser humano. Uma pessoa que vem na minha mente aqui é Chico Xavier. Respeitando todas as religiões, todas as crenças, era um tipo 2 do Enneagrama. Um amor. O 2 tem um amor que é muito lindo. Uma empatia, uma compaixão, uma conexão profunda. Mas na abundância e não na falta. Porque o 2 na personalidade, ele sempre tem uma sensação de falta. Sempre de falta. Sempre falta algo. Pode perguntar, Jailton. Essa questão de pensar no outro é questão tão forte assim, do 2, que eu fiz os cursos, né? E de autoconhecimento e tal, tudo. E cada aula, cada módulo que eu fazia, cara, era nítido. Eu me pegava pensando em quem eu já ia ajudar com aquele conhecimento. É isso. E Assim, esquecer eu de você, né? E esquecer de você, né? Quem que eu vou ajudar? Era sempre o outro. Nunca em mim primeiro. Sempre pensando no outro. Focar no outro. E eu ouvi também uma coisa, que um 2 falou assim, que ele parou de contabilizar, né? Ele já estava numa consciência mais alta, né? Na personalidade. Ele falou que ele parou de contabilizar os favores que ele fazia para as pessoas, porque da persona 2, né? Ficar no passado, e aí ele fica guardando para depois jogar tudo na cara, o que fez, o favor, se não teve nenhum reconhecimento, porque aquele cara. Ele tem uma lista. Ele tem uma lista que depois ele vai passar essa lista, entendeu? Isso é verdade, cara. Eu passo que já me peguei várias vezes em casa com a mulher, com as pessoas, sabe? Tem um ponto positivo, ele é muito bom de memória. Sim, ele é muito bom de memória. Tem a listinha. Tem a listinha. Você lembra quando eu fiz por você? Você lembra quando eu cuidei de você? Você lembra? Depois, filho, vai passar a listinha. Mas é que você falou mesmo, a evolução do 2, exatamente a liberdade. A liberdade de saber que ele pode fazer pelos outros, mas sem esperar nada em troca. Que não precisa fazer esperando pelos outros, porque não é a gratificação o bem maior. A dica pro 2 é o seguinte, Jailton. Vai cuidar da tua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Entendeu? Pode falar só. Agora eu estou me divertindo aqui. Ô, Jailton, eu estou me divertindo, porque nós 2 somos 2. Agora, o grande barato de tudo isso, Diogo e Jailton, não sei se você pensa assim, Jailton, é eu poder olhar para isso
constatar isso e rir. Mas rir de mim, não contra mim. Rir no sentido de falar assim, pô, descobri que eu era o número 2, me ajudou, inclusive, a ficar leve comigo mesma. É isso. Né? Boa. É Então, libertador. assim, é o que eu estou falando com vocês, para quem ainda não fez o Eneagrama, para quem ainda não está seguindo o Diogo. Gente, isso aí, Eneagrama, é ressignificar a vida. Aos 75 anos, né, como eu falei, daqui a poucos dias eu faço 75 anos. Vai ter bolo. Eu não parei, eu continuo, e graças ao Eneagrama, dando uma volta de 180 graus, porque 360 eu volto, né? De 180 graus, graças ao Eneagrama, para rever essas coisas que o Jailton estava falando, que é próprio do número 2, né? E eu não fazia lista, não. Passar Assim, para recibo. cobrar as pessoas. Eu engolia e ficava falando comigo. Pô, mas eu fiz isso para o Diogo nem muito obrigado faz para mim, né? Então, assim, como que isso é libertador? Gente, o Eneagrama é libertador. Eu sou propagandista, propaganda do Eneagrama do Diogo. Eu sei que tem muito Eneagrama aí, mas eu me identifiquei com o Diogo. Não percam, sigam o Diogo. Boa. Uma Obrigado, coisa, Jair. Obrigado, Sol. uma coisa que eu também estou treinando, estou fazendo, é não adular nem querer agradar mais ninguém. Pensar mais em mim e ir para aquele recurso do 8, do 9, né? E do 6 e 7, no meu lugar, nessa situação, como eles reagiriam? Deixa eu te dar uma Agradaria o dica. outro? Jailton, presta atenção, deixa eu te dar uma dica. Você nasceu para ajudar e para cuidar das pessoas. Não tem como tirar isso de vocês. Entende? Só que você tem que fazer isso no transbordo. E você só vai fazer isso quando você tomar uma decisão de cuidar de você. É só isso, cara. É só isso. Entende? Mas você nasceu para cuidar das pessoas. É a sua missão de vida, é o seu propósito, cuidar de pessoas. Você não vai conseguir ser feliz se você não fizer isso. Porque primeiro você precisa dar um passo para trás e falar, antes eu preciso cuidar de mim. Porque como é que eu vou cuidar do outro sendo que eu não estou bem? É só isso, cara. Entendeu? Aí você vai ser livre. É isso mesmo, Jailton. Não é negar o nosso Dharma, né? Em yoga a gente fala Dharma, nossa missão. Não é negar o nosso Dharma, não. É ressignificar esse Dharma. É isso. É isso que o Eneagrama está nos ensinando. Entendeu, Jailton? Entendi. Obrigado. Tá no nível de consciência equilibrado, né? Para poder ser da melhor forma possível, né? É isso. Obrigado Bora, aí, vamos pro 3. pessoal. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Jailton. Vamos pro 3. Vamos dar uma corrida agora, porque senão eu vou sair daqui mais tarde. Vamos lá. 3. O 3 busca o quê, Diogo? O último do emocional aqui. Não, o último não, né? Tem o 4 aqui. O 3 busca sucesso, alta performance, resultado. A busca do 3 chama resultado. Mas no fundo, o 3 ele quer ser amado. Só que ele acredita que ele é amado através do resultado. Então o 3 tem uma fase assim, ó. Você é o que você faz. Se você não faz nada, você é um Zé Ninguém. O 3 acredita que as pessoas amam ele pelo que ele tem, pelo que ele faz, e não pelo que ele é. Ele inverte aqui a coisa, que ele acredita que você precisa fazer para você ser, e não ser para fazer. Então, ele foca muito em status, em resultado, alta performance, em sucesso, acima de tudo, na personalidade, até acima da família. Muitos 3 acabam perdendo a família, muitos 3 acabam perdendo o casamento, porque o sucesso, a alta performance está acima da família. Entenderam isso? Mas por que essas pessoas são assim? Porque o primeiro sentimento que vem dessa personalidade foi de rejeição. Rejeição. Às vezes da mãe, às vezes do pai.
A mãe ficou grávida, levou um susto, não sabe como lidar com isso. O pai não queria aquela criança e aquela criança se sente rejeitada. E ela acredita que papai e mamãe e o mundo vai amar ela se ela ser uma pessoa de sucesso, se ela tiver resultado. E aí acaba tendo um mecanismo de defesa que nós chamamos de identificação. Ele se torna o que você está esperando. Ele se torna alguém que ele não é, para quê? Para ser reconhecido e valorizado. Tem um vício mental de autoilusão, porque ele se torna um personagem que ele não é, e ele se perde a identidade dele. E tem um vício emocional de vaidade, muito vaidoso. Muito vaidoso. Ele acredita na própria mentira, na própria vaidade. E a motivação dele? Ter sucesso, ter alta performance acima de tudo. Mas no fundo, olha com compaixão com essas pessoas. Foram crianças que foram rejeitadas. Agora, quando você pega um 3, no nível de consciência alto, que vai para a essência, se torna um 3 autêntico, verdadeiro, um 3 que diminui a vaidade, um 3 que traz esperança para um mundo melhor, um 3 que é família, um 3 que é corajoso, que tem fé inabalável, é outro ser humano. Um exemplo aqui, Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um 3 do Enneagrama, que trazia esperança para o nosso país, para o nosso Brasil. Mas sempre foi um vencedor. Entenderam isso? É outro ser humano. Olha para essas pessoas com compaixão. Vamos para o 4. 4 é o intenso. É o mais emocional de todos os emocionais. É o mais sensível de todos. O 4, ele busca ser especial, ser único, ser original, ser diferente. Você nunca vai ver um 4 trabalhando em algo que não tem propósito, que não faz sentido para ele. Tem que ter algo que faça muito sentido para ele. O 4, ele tem uma dificuldade de ter um equilíbrio emocional. Às vezes ele está bem, no outro dia ele está mal. Ele desequilibra muito, ele vai muito para a melancolia, para a tristeza, para a carência. Ele cria muita fantasia, ele fantasia muito aqui. E aí ele cria uma expectativa muito alta nessa fantasia, não acontece. Aí ele vai para a frustração, decepção, tristeza, melancolia e cai. O 4 tem dificuldade de ter disciplina, consistência, de ter foco. Ele quer ser especial, único, original, diferente. Ele quer um propósito maior. Ele sempre foca no que falta. Parece que o outro tem o que eu não tenho. Então, o mecanismo de defesa que ele usa é uma introjeção. Ele introjeta uma dor, ele sente algo e ele se sente vivo. Ele fala, pelo menos eu estou no controle da minha dor. Vício mental, melancolia, vício emocional, comparação. Ele sempre está se comparando com o outro, parece que o outro tem o que eu não tenho. Não é que ele quer ter o que o outro tem, mas ele fala, por que eu não tenho isso? Por que o outro tem e eu não tenho? E o que motiva o 4 são fortes emoções. Também foram crianças que se sentiram abandonadas, se sentiram rejeitadas. É como se tivessem mentido para essa criança. Falaram para mim que eu era especial, que eu era única, que eu era original. É mentira. Papai mentiu, mamãe mentiu. Eu não sou especial, eu não sou único, eu não sou original. E aí vai buscar a vida inteira ser especial, ser único e original. Por isso que se compara. Esquece que já é original, única e especial. Nós somos em mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você já é original, única e especial. Então não tem comparação. Você não precisa se comparar com ninguém. E o 4, quando vai para a essência, para a consciência, se torna o ser humano mais equilibrado da face da Terra. Porque é o ser humano que mais sente. Se torna original, se torna único, especial. Se torna comprometido, responsável, com autoestima, com autoconfiança. Se torna realizador, sonhador, mas realizador. Com muita empatia, com muita compaixão, com muito equilíbrio emocional. Um líder que nós tivemos, Steve Jobs, um 4 do Enneagrama. Muitos cantores, né? Cazuza, Renato Russo, músicos, artistas, são dessa personalidade 4. Vamos para o 5. Vamos para os mentais. Depois eu abro para vocês tirarem dúvidas. O 5 é o mais cabeçudo de todo, é o mais analítico de todos, são os nerds.
Sabe aquelas pessoas que buscam conhecimento, buscam entender tudo, todos os assuntos, todas as coisas? O 5 ele fica analisando, ele fica percebendo, planejando, estudando, fica buscando solução para tudo, mas falta nele o quê? Ação, falta execução. Ele tem, é como se na teoria ele entende tudo. Ele lê um manual e fala, entendi. Mas no fazer, ele tem dificuldade de fazer. Ele tem dificuldade de transmitir. Geralmente o 5 fala assim, eu estudei tanto, eu sei tanto, que você não vai entender o que eu sei. Então eu nem vou falar para você. Não vou explicar para você. Então ele guarda muito, ele retém muita informação. O 5 é o mais pão duro de todos na personalidade. O 5 é o mais escasso na personalidade. Ele tem, mas ele não transborda, ele não transmite. Porque ele tem uma sensação de falta, vai faltar. Por que ele tem essa sensação? Porque na infância faltou. Muitas crianças 5 tiveram pais que trabalhavam muito e essa criança ficava sozinha, ou ficava com uma avó, ou com uma babá. Faltou amor, faltou carinho, faltou conexão, faltou tempo com papai e mamãe. Ficaram sozinhas. Então, qual que é a mentalidade de um 5? Vai faltar. Eu preciso guardar. O que eu conquistei foi com muito trabalho. O que é esse negócio de abundância, prosperidade? Isso daí não existe. Na mente de uma personalidade 5 não existe. Eu preciso guardar. Vai faltar, sempre faltou. Na essência, o 5 vai para a abundância. Vai para a prosperidade. Ele transmite tudo que sabe e morre vazio. Ele abre o coração, descongela o coração e começa a se conectar com as pessoas, com empatia, com compaixão, com amor. Ele transforma a vida. O 5 nasceu para trazer soluções para um mundo melhor. Bill Gates, Einstein, dono do Facebook, Elon Musk, são os nerds. Os nerds que, na essência, vão para a ação, se tornam líderes e traz solução para um mundo melhor. Na personalidade, morre sozinho, morre vazio e morre com uma ideia. Porque não transmite, por conta do ego. Entenderam isso? 6. O 6 busca precaução. É o mais medroso, o mais ansioso, o que tem mais dúvida, o que tem mais medo, o que é mais do contra, o que mais congela, o que mais projeta no outro. Por que, Diogo, é assim? Porque foram crianças que perderam uma segurança, principalmente com a figura paterna. Confiava muito no papai, achava que o papai era herói, e vê o papai fazendo algo de muito errado. E aí fala assim, se meu pai fez isso, que é a pessoa que tinha que trazer mais segurança para mim, imagina o mundo aí fora. O mundo é perigoso. Eu preciso ser precavido. Eu preciso entender o que vai acontecer. Eu preciso saber do próximo passo. E aí o 6 fica, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e tem plano A, plano B, plano C, plano D, ele trava, ele congela. Ele é do contra, ele não trava, ele não sai. Tem um mecanismo de defesa da projeção, projeta tudo no outro, a culpa é do outro, o outro que não sei o quê, o outro. Tem um vício mental da dúvida, sempre com dúvida de tudo, e tem um vício emocional de muito medo. E o que motiva ele é a segurança, é a precaução. O 6, na essência, é a pessoa mais corajosa da face da Terra. É o que tem mais fé inabalável. É o que é mais leal. Olha que doido, vocês estão percebendo isso? Na personalidade, é a sua maior dor, é a sua maior dificuldade que você tem na vida. Na essência, é o oposto. O 6 fica muito claro aqui, ó. Na personalidade, é o mais medroso, é o que mais duvida, é o que mais do contra, é o que mais não acredita. Na essência, é o mais corajoso, que tem mais fé inabalável, o mais confiante, o que tem mais lealdade. Entende? É uma cura, é uma transformação. É outra pessoa, é outro ser humano. 7, para a gente se fechar e abrir para dúvida. O 7 é o sonhador, o otimista. Na personalidade, aquela pessoa que acredita que vai dar tudo certo. Diferente do 6, que acredita que vai dar tudo errado, o 7 olha para a vida e fala, vai dar tudo certo. Só tem um plano A. E quando dá errado, Diogo, o que o 7 faz? Conta a historinha, racionaliza. Fala que deu errado por causa disso, daquilo. Porque o outro não fez, porque isso.
Sempre ele tá certo. Ele nunca vai acessar uma dor. Ele sempre vê o lado positivo de tudo. Ele tem dificuldade de sentir. E aí ele fica brincando muitas vezes de ser Deus, porque ele tem um plano e esse plano vai dar certo. Aí não deu certo, ele vai para outro plano, para outro plano. O 7, ele tem uma frase que fala assim, ó, se não deu certo é porque ainda não terminou, mas tudo vai dar certo. Olha que loucura. Doidura. Tem um vício mental de planejamento positivo. É um vício, porque na mente dele tudo vai dar certo. E é uma mentira. Não é uma verdade. As coisas dão errado. Principalmente para o 7. Só que ele conta uma historinha. O mecanismo de defesa é ali, racionalização. Ele racionaliza e vê sempre o lado positivo. Aí ele vai para a gula, para o coração, porque inconscientemente ele acredita que ele pode morrer a qualquer momento. Então ele quer ter as melhores experiências e todas as experiências. Por quê, Diogo? Porque foi uma criança que o primeiro sentimento que teve foi um sentimento de agonia e de morte, de dor. Achou que ia morrer e que não ia dar conta. Por isso que o 7 tem tanta dificuldade de sentir. Mas onde está a cura do 7? No sentir, na dor. De ele enfrentar essa dor, esse sofrimento. E ressignificar isso. E aí você vai ver um 7 que era procrastinador, que não tinha disciplina, que não tinha consistência, que não tinha acabativa, que só era sonhador, mas não era um realizador. Você vai ver um 7 com disciplina, com consistência, com acabativa, com foco, responsável, comprometido, ético, que sente, que tem equilíbrio emocional, que tem empatia, que tem compaixão. É outro ser humano. É outra pessoa. Walt Disney aqui. Se você pode sonhar, se você pode realizar, se você acreditar. Pessoal, é isso que eu tinha aqui para vocês, tá? Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Essa aula que eu tinha aqui para vocês, quase 2 horas de aula, falamos sobre o centro de inteligência, falamos de cada personalidade, essência, mostramos caminhos de desbloqueio, de evolução. Semana que vem a gente tem mais uma aula, nós vamos ter uma aula dessa por semana. Se a mãe cria o filho durante a gestação, porque ela não quer depois. Continua no grupo, não saia do grupo. Para você receber a próxima aula. Para você receber a próxima aula, não saia do grupo. E deixa eu dar alguns recados aqui. Eu vou parar a gravação. Deixa eu dar uns recados e para vocês tirarem dúvidas aqui, tá? É o seguinte.